Olá pessoas, aqui é o arquiteto Costin. Nesse tutorial nós vamos trabalhar com a criação de perspectivas, de renderizações e também trabalhar com modos de visualização para que você produza apresentações bem consistentes através desse modelo 3D. A gente demora um tempo para criar o modelo 3D, mas depois você consegue extrair vários modos de apresentação, várias delas bem até para... a gente vai dar uma ideia sobre como fazer planta humanizada, sobre como colocar sombra nas elevações, esse tipo de coisa, e também trabalhar com o render em si. Então, para a gente começar a trabalhar aqui com os modos de apresentação, vou começar a trabalhar com as opções aqui de baixo. Essas opções aqui, cada vista tem a sua própria. A gente já viu algumas em outros tutoriais, por exemplo, escala, a gente já trabalhou bastante em outros tutoriais. Níveis de detalhe eu vou reforçar um pouquinho aqui agora. Então, o nível de detalhe, se eu estou dando um zoom nessa porta aqui e nas paredes, por exemplo, o nível de detalhe está no modo Core, se você não vê achuras e não vê qualidade na porta. Se você colocar no nível Medium, aqui você tem alguns detalhes a mais, no nível Fine você vai ter todos os detalhes possíveis. Isso aqui na escala 1 para 250, 1 para 500, você vai querer colocar no nível Coarse para não embolar o seu desenho, para que o desenho fique mais limpo possível. Já nas escalas 1 para 100, 1 para 50, você vai colocar provavelmente no nível Fine para enxergar melhor. Mas claro, isso aqui depende de quem criou as famílias, as portas, as janelas, para que elas mudem com essas definições. Não são todos os elementos que mudam. Modos de apresentação, o wireframe, até aqui em planta não vou enxergar muito, mas pode dar um problema se você esquecer no wireframe e cotar, por exemplo. Lembra que eu falei lá no tutorial dos detalhamentos? Se você cotar no modo wireframe, vai dar problema. Então deixem sempre no modo hidden line para você enxergar. Vou colocar em 3D para você ver o que é o modo wireframe. O wireframe ele faz esse transparente, você enxerga lá o interior do projeto, se tem alguma coisa para editar ou para enxergar lá dentro, você pode deixar temporariamente em wireframe. Lembrando que isso aqui, para cada vista, eu tenho um elemento. Eu posso ter o 3D em Shaded, posso ter a planta em Hidden Line. Então, o desenho técnico fica em Hidden Line. Plantas, cortes e elevações, normalmente você deixa em Hidden Line para entregar esse desenho mais técnico. Mas temos outros modos de visualização. O Shaded, ele faz esse preenchimento com cor, através dos materiais. Isso aqui é a cor do material, você configura onde isso? Lá no Manage, Materials. Por exemplo, o reboco, é essa cor aqui, dessa opção Shading, que é o que você está vendo ali. A telha, é essa opção cinza que você está vendo ali em cima. Madeira, é essa opção aqui do Shading que você está vendo aqui na lateral. A gente foi aplicando isso ao longo dos outros tutoriais. Então, esse Shading ele faz uma cor e aqui ele já começa a dar uma impressão de sombra, embora a sombra não esteja ligada ainda. Para ligar a sombra é aqui, nessa opção Shadows, aí ele liga efetivamente a sombra. Já mostro também como é que a gente configura um sol aí para que a sombra seja funcional, para você fazer um estudo de insolação do seu projeto. O modo Consistent Colors, ele tira essa sombra e deixa a sua cor propriamente exatamente como você a colocou lá nas propriedades do material. Então não cria aquela diferença entre uma face e outra por sombreamento. E o modo Realistic te mostra o modo como o aspecto como o material vai ser renderizado. Sua placa de vídeo tem que suportar essa visualização, algumas placas de vídeo são mais fracas, não suportam, mas aqui a gente tem essa visualização de como ele vai aparentar daqui a pouco quando a gente começar a trabalhar com o render. Então vou deixar aqui no modo Shade por enquanto. Bom, aí quando você liga a sombra do seu projeto aqui, ele liga um sol, mas qual sol é esse? Vamos então aprender a configurar esse sol antes de aplicar, para você ter um estudo de insolação consistente para o seu projeto, para você determinar, por exemplo, brises, ou alternativas de controle de insolação passivas do seu projeto. Você consegue determinar exatamente onde está o seu projeto e ter a exata insolação daquele local onde você está implantando o seu projeto. Para isso, clica no solzinho, vai ali em Sun Settings. Vamos criar um sol Still, que é um sol estático, embora o Revit tenha a capacidade de fazer sóis dinâmicos, em que você consegue trabalhar com sol durante um dia inteiro ou durante vários dias. Vou trabalhar com um dia estático ali, um sol momentâneo. Vou criar um novo a partir de um outro aqui, do Summer, por exemplo. Duplicate aqui embaixo no botãozinho. Ponto Sol Curitiba. Tem gente que diz que não tem sol aqui em Curitiba, mas enfim. A gente consegue, pelo menos, teoricamente, determinar onde é que esse sol estaria caso ele aparecesse por aqui. Localização, você vai no Reticências, ali já estava, o último sol que eu havia criado era Curitiba, mas enfim, você consegue ter
né? Ele demora um pouquinho para pegar da internet, ó, mas pode pegar qualquer cidade que se queira, ó, São Paulo, por exemplo. Ó, clicaria, search, ele buscaria a cidade de São Paulo, mas eu quero Curitiba, então vou digitar Curitiba, Paraná, Brasil, search, é o que ele te dá ali, ó, com latitude e longitude, precisa estar conectado à internet para que ele ache esse mapinha aqui, dou um OK, pronto, o sol está em Curitiba, vamos dizer que eu quero em janeiro, né, mês 01, dia 01 também, e ano 2012, horário 3 da tarde, por exemplo, só para configurar um determinado elemento. Esse Ground Planet Level, quando você não tem o terreno, a sombra vai ser projetada no nível 1, por exemplo, é isso que ele está dizendo. Como eu já tenho o terreno, posso desligar isso aqui, a sombra vai ser projetada no próprio terreno. Então, ok. Uma outra questão, né, aqui no 3D, por exemplo, eu posso ligar esse sol, então, vindo aqui no sol e SunPath On. Eu vou enxergar, então, o caminho do sol, né, como se fosse uma espécie de carta solar em 3D. Aqui eu enxergo o caminho do sol. Posso trocar até manualmente depois, ó. Pego ali e coloco, quero ver como é que estava às 8 da manhã. Clico e ele vai para o determinado horário que você determinar, né? Posso trocar a data aqui também, ó. Só que isso não vai alterar o sol que você criou. Vai alterar só nessa vista onde está o seu sol, né? O sol de Curitiba ele continua para as 3 da tarde do dia 1º de janeiro. Mas você pode aqui só nessa vista fazer essas transformações, né? Uma outra questão interessante é que o sol normalmente, né, aliás, o norte do seu projeto, muito raro que ele esteja exatamente para cima. Então você trabalha com o projeto, com o norte, né, ele tendo um projeto para cima, mas o norte verdadeiro pode estar angulado em relação a essa posição, e no caso aqui você está vendo que ele não está. Como que você faz essa transformação, essa rotação do norte verdadeiro? Vem aqui em implantação, né, você consegue, vou desligar temporariamente a sombra da implantação aqui. Tem esse símbolozinho no meio aqui que é a origem, né? Você pode clicar nesse símbolo e você vê ali Angle to True North. Se eu colocar aqui 30 graus, por exemplo, ó, ele vai rotar, o Sol vai estar 30 graus rotacionado, né, nesse sentido aqui, em relação com o norte do seu projeto que você colocou para cima. Agora, se for no 3D, ó, ele não atualiza sozinho, amanhã para ele atualizar, vem aqui no SunPath, desliga e volta a ligar. Quando você liga ali de novo, está rotacionado, ó. Tá vendo? Agora está um sol exato onde você tem no seu projeto. E a insolação, né, vai ser em função dessa angulação. Então você vai ter exato, né, o sol que você teria no seu local lá do seu projeto. E esse sol, né, esse mesmo sol de Curitiba, você vai precisar, por exemplo, se você quiser que ele esteja afetando a sua implantação, você vai precisar ali no Sun Settings, né? E achar ali o Still Sol Curitiba. Às vezes não está, às vezes pode estar em outro, né? Porque cada vista pode ter um sol diferente. Você não tem um único sol para o projeto, você tem um sol para cada vista, né? Então liga o Sol Curitiba ali, aí você pode ligar a sombra, né? Às vezes isso aqui fica interessante, né? Fazer uma determinada insolação como o sol estaria agindo, né, sobre o seu projeto às 3 da tarde. Ou até mesmo em elevações, né? Você pode abrir uma elevação, vou abrir a elevação sul e ligar a sombra, né? Às vezes fica interessante isso para você perceber a profundidade de uma determinada fachada nas elevações também. Então veja como o Revit é bem prático para fazer essas apresentações bem refinadas também, né? Então, agora nós vamos trabalhar com uma outra ferramenta muito interessante do Revit, que é o Section Box. Por isso eu vou desligar temporariamente aqui o percurso do sol, né? Não é legal ficar enxergando ele ali, ele pode atrapalhar. Section Box, você, ó, quando não tem nada selecionado, você acha aqui na lateral essa opção, Section Box. Ele é muito legal porque ele gera uma caixa que vai cortar o seu projeto. Inclusive, estão vendo o terreno? Ó, o terreno ele tem um aspecto plano, né, de face. Mas se você cortar ele com o Section Box, ele começa a ganhar um aspecto de volume. Ó, tá vendo? Você corta o seu terreno e ganha um aspecto de volume. Então, às vezes, você quer enxergar assim, né? Você consegue ir cortando o seu projeto lá, né? Ele vai fatiando. E isso é reversível, né? Não é que eu estou destruindo o meu projeto, eu só estou vendo nessa vista o Section Box. O Section Box você só consegue ativar ele em vistas em 3D, né? Então, ó, só nessa vista, se eu for lá na implantação, veja, a implantação continua inteira, enxergando o terreno inteiro. Só nessa vista, então, que eu estou cortando o projeto. Ele vai fazer o que? Se eu pegar com essas flechinhas de controle, ele vai cortar o projeto. Uma coisa muito interessante também, pode ajudar na representação, até mesmo durante o projeto, né? Você quer ver como é que está funcionando os ambientes ali
de repente você não está conseguindo enxergar direito, porque o projeto é muito complexo, né? Pode ter muita informação em 3D. Então você consegue cortar ele, né, numa determinada altura que fatia o seu projeto, ou para fazer cortes perspectivados também. Então agora eu vou dar uma dica como você faz uma planta de apresentação, né, uma planta humanizada bem facilmente aqui dentro do Revit. Então, se eu abrir o nível 1, por exemplo, aqui eu não vou ter a opção de renderizar, né? Eu até tenho a opção de visualização realística, né, com sombra, que já pode ajudar um pouco, né, já faz uma planta humanizada. Mas você pode também, né, se você não quiser trabalhar com a planta e quiser ter um render dessa planta, né, você pode também trabalhar com a vista de topo, aqui no 3D mesmo. Estou no 3D, mas não vou abrir implantação, vou abrir no 3D uma vista de topo, lá em cima. Ele põe-se de cima e aí eu consigo aplicar o render, né? Então, deixo ele de cima e o render fica aqui nessa chaleirinha. Vem aqui na chaleirinha. Daqui a pouco eu vou falar mais coisas sobre render. Por enquanto, só vou colocar um nível baixo ali de renderização e apertar o render e esperar o resultado. Então, alguns minutos depois eu vou ter essa planta renderizada. O tijolo aqui está preto porque eu acho que eu não mostrei para vocês, mas isso aqui é propriedade do material. Se eu for lá no Manage Materials, né, se eu trabalhar com o tijolo, a opção do render que ele vai aparecer, né, eu preciso mudar a aparência dele aqui, no Appearance. Então eu coloquei essa pintura preta. Fui ali no Paint. Onde é que está essa opção? Paint aqui, ó. E coloquei uma pintura preta. Né, que ele vai ficar com esse aspecto preto quando for renderizado, porque ele está sendo cortado, né, você está vendo de cima, então se vê essa pintura preta, pode ajudar a marcar as paredes, né, enquanto humanizada normalmente a gente faz o tijolo sendo preto e não o vermelhinho da marcação. Mas enfim, daí é só você define quais são os materiais, só lembrar que o que você está enxergando aqui é a opção Appearance ali dos materiais, né. Vou fechar, poderia salvar essa vista, mas isso eu trabalho um pouco mais daqui a pouco quando eu voltar a trabalhar com render. Então fica a dica aí de plantas humanizadas renderizando a vista top da perspectiva com essa Section Box, né? Essa Section Box também é muito boa para fazer cortes perspectivados, caso você precise. Ó. É só cortar então no outro sentido o seu projeto. Ó, e você mostra lá. Então você tem uma visualização bem boa, né? Um controle sobre o seu projeto. Se você quiser reverter o Section Box, né? Basta vir aqui e desligá-lo. Desliga o Section Box. Ele volta a mostrar o projeto inteiro. Então agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente consegue trabalhar mostrando ou escondendo determinados objetos temporariamente ou definitivamente, né? No AutoCAD você consegue isolar ou esconder determinados layers. O Revit ele não trabalha, né, com layers, mas sim com categorias e elementos. Então, vou demonstrar aqui, por exemplo, com esse piso aqui. Ó. Se eu pegar o piso, as funções que eu vou mostrar agora são relativas ao óculos aqui embaixo e à lâmpada. O óculos, ó, ele te dá 4 opções. Isolate Category, ele vai isolar todos os pisos. Hide Category, vai isolar todos, esconder, né, todos os pisos. Então, isolar ou esconder. O Isolate Element só vai isolar o piso que tiver selecionado e o Hide Element só vai esconder o piso selecionado. Então tem a ver com isolar ou esconder categorias e isolar ou esconder determinados elementos. Então vamos testar aqui, vou mostrar. Isolate Category mostra todos os pisos. É temporário porque está azulzinho ao redor, né? Eu posso reverter isso vindo no óculos e Reset. Ele volta a mostrar tudo. Posso voltar a selecionar o piso, mostrar a segunda opção, Hide Category. Ele esconde todos os pisos, ó, não tem mais piso lá dentro. Posso reverter no Reset. Se você quiser deixar definitivamente escondido esses elementos na sua vista, vai no Apply. E lembrando que isso aqui, né, todas essas funções aqui embaixo, só são aplicadas nessa vista que eu estou trabalhando. Por exemplo, aqui o 3D. No Terra eu vou continuar vendo o piso, no corte também. Só estou escondendo nessa vista. Né? Essas propriedades aqui embaixo são só do elemento que está... Da vista que está aberta, né? Mas vou no Reset aqui só para continuar mostrando. Se eu selecionar e vir no Isolate Element, eu isolo só o piso, né? Às vezes eu quero trabalhar só com ele, fazer algum refinamento nele e o restante do projeto pode estar atrapalhando, então isolo ele. Óculosinho para resetar.
seleciono ele, vou mostrar o último, né? Hide Element, ele esconde só o elemento. Vejam, ó, os pisos internos continuam sendo mostrados, então ele só escondeu o elemento selecionado. Então são essas as diferenças. Posso ir no Reset e ele volta a ficar definitivo. A mostrar, né, todos os elementos. Se você quiser mostrar ou esconder definitivamente em uma determinada vista um elemento, quer esconder para sempre, por exemplo, essa parede aqui, não quero ver ela. Sempre que eu abrir o 3D, não quero enxergar ela e quero fazer isso definitivo, seleciono, botão direito, aí para fazer essa esconder definitivamente, botão direito, Hide in View Elements. Aí ele fica definitivamente escondido. Veja que não surge aquele quadrinho azul, quer dizer, nessa vista ele está escondido. Mas em planta ainda está enxergando. Isso aqui eu só escondi no 3D, em planta ela continua ali sendo mostrada, né? Como é que se faz para voltar a enxergar um elemento que você escondeu definitivamente? Aí entra em cena a lampadinha. A lâmpada te mostra em magenta os elementos que estão nessa vista escondidos, né? Por exemplo, estou vendo que essa parede está escondida. A origem também está escondida, é legal que fique, né? Ela atrapalharia se ela ficasse sendo mostrada, mas pode deixar escondida ali. Então, como é que eu pego a parede de novo? Ó? Vou aqui perto da base dela, pego, botão direito, Unhide in View para mostrar ela. Opa, ela acabou, pegou o piso ali, desculpe. Vou com o Tab se estiver muito difícil. Ó. Peguei, botão direito, Unhide in View Elements, ele volta a mostrar a parede. Volto a tirar a lampadinha é como se fosse um raio-x, né, em que você vê tudo que está escondido, né, então voltei a mostrar. Então para mostrar o escondido definitivamente usa-se a lampadinha, né? Aliás, usa-se o botão direito e usa-se a lampadinha para revelar os elementos que estão definitivamente escondidos num projeto. Então vou dar um exemplo bastante útil de utilização dessa ferramenta ali, né, de mostrar ou esconder os elementos. Imagine que eu quero ter um desenho mais técnico e um desenho mais de apresentação. Não consigo isso tendo numa vista só. Digamos que eu quero um térreo técnico e um térreo mais de apresentação. Preciso duplicar a vista. Vou ali no nível 1, botão direito, Duplicate View. Tem três opções. O Duplicate vai duplicar simplesmente, sem os detalhamentos em 2D, sem as cotas e indicações. O Duplicate with Detailing ele vai duplicar mantendo esses detalhamentos, as cotas, etc. E o Duplicate as Dependent vai duplicar e vai fazer vistas independentes. O que eu mexer em uma vai mexer em outra, independente se é elemento 2D ou não. E essas diferenças aqui são bem sutis. Porque o modelo 3D, por exemplo, se eu puxo uma parede em uma vista, isso aqui se aplica no modelo inteiro, em todas as vistas, porque é um elemento em 3D que eu estou alterando. Já se eu troco ou apago a cota em uma vista, na outra não necessariamente vai apagar, né? Porque eles são independentes. As cotas são desenhos, né? Como se fossem desenhos 2D que você faz só naquela determinada vista, ele não afeta outras vistas. Então elementos 3D afetam outras vistas, elementos em 2D, cotas, nível, indicações, afetam só essa determinada vista que você está trabalhando. Então vou dar um simples duplicate ali, ó. Agora eu tenho duas vistas, ó. A cópia é a que acabou de ser gerada. Posso renomear ela, botão direito, rename, para nível 1, layout. Digamos que você quer fazer uma vista de layout, né? E o outro nível 1 vai passar a ficar técnico. No botão direito, rename, nível 1, ou projeto legal de prefeitura, alguma coisa, ou de executivo, né? Então nível 1, executivo, por exemplo. É só para... Ele pergunta se gostaria de renomear as vistas correspondentes. Sim. Então agora, ó, tem o layout executivo e, aliás, a planta executiva e o layout que tem os mobiliários para ser mais de apresentação. Então você poderia deixar o layout até uma vista mais realística, né, para enxergar com sombra. Então você tem o térreo mais de apresentação, né? E o nível 1 executivo é uma planta mais técnica. Se nessa planta você quiser esconder definitivamente o mobiliário, né? Basta esconder, ó, com o botão direito. Vou pegar a cama, porque se eu não for com o botão direito, ó, ele vai pegar todo o grupo. Lembra que a gente agrupou ele naquele tutorial que a gente trabalhou com os pavimentos tipos, né? Então vou com Tab até pegar a cama, botão direito, Hide in View, Category. Se eu esconder a categoria, ele vai esconder toda a categoria Furniture, todos os elementos que são do imobiliário. Ó, escondeu só nessa vista. Não deletou, só escondeu. Se eu quiser enxergar, ó, na lampadinha, eu vejo que ele está em magenta. Quer dizer que está escondido.
Então, no layout, continua enxergado, né? Ele está sendo visto ali, né? Então, só no executivo é que ele sumiu. Então, você pode trabalhar escondendo elementos nas diversas vistas. Então, quando você duplica a vista, você vai poder jogar essa planta, né, em escalas diferentes e em pranchas diferentes, né? Você precisa duplicar ela para que ela seja visível, você consiga jogar posteriormente quando a gente lançar as pranchas lá, né? Então agora vamos começar a trabalhar com o render, né? Então o render eu preciso antes criar uma câmera através lá do menu View, lá em cima, né? Só lembrando, ó, aqui no 3D eu estou trabalhando com uma vista isométrica, né? Não tenho ponto de fuga. Para criar a vista de fuga, o ponto de fuga, eu preciso criar uma câmera. Então vou lá no nível 1, né, no TR, View, 3D View, câmera. Aqui é que fica a criação da câmera. Um clique para criar o corpo da câmera, outro para onde ela aponta, né, o alvo. E aí você tem, então, sua casa, né, você pode esticar ela aqui para enxergar lateralmente, né. Uma dica é que você não está vendo o terreno aqui, porque ele vem com uma opção que você precisa desligar aqui na lateral, que se chama Far Clip Active. Desliga e você passa a enxergar lá. No render ele já ia vir, mas nessa vista aqui temporária, né, em Hidden Line ou algum outro modo de visualização aqui, você não veria. O render ele ia funcionar sem problema, mas enfim. Para regular a sua vista, ó, o pan e o zoom normal do mouse, né, que é o scroll e apertando o scroll para dar pan e zoom, ele não muda a vista, mas muda só o quadro do render, né? Para você enquadrar melhor a sua cena, você precisa trabalhar com esse botãozinho aqui do lado, que é o Navigation Wheel. Como é que ele funciona? Clicando no zoom e segurando, zoom in, zoom out. Clicando no pan segurando, ó, ele dá o pan lateral. E clicando no orbit, rotacionar o sistema. Essas são as principais funções, né? Tem outras ali para você levar, para você voltar para a vista anterior, mas não me interessa muito. O que interessa é o zoom, o orbit e o pan. São as principais funções ali. Você pode enquadrar onde você precisa do seu projeto. Concluiu, vem ali em fechar, né? Você pode também querer enxergar a câmera em planta e fazer isso manualmente movendo a câmera, né? Para isso, ó, vai lá no nível 1, abre para enxergar a câmera. Você vai ter que achar ela aqui do lado, ó. Ela se chama 3D View 1, botão direito, Show Câmera, ali em cima, ó. Então você consegue ver e até, ó, daí você consegue manipular a câmera em si ou o alvo dela, né? Então, para abrir de novo essa vista, tá aqui, ó, 3D View 1 é a minha câmera 1. Poderia até renomear ali, mas não vou perder tempo com isso. Então, para a gente trabalhar com a renderização, vou acessar aqui, né, a chaleirinha aqui embaixo. Então, feita a vista, né? Tenho que escolher o sol para essa câmera também. Posso ligar ali no sol, né? Sun Settings. Vou escolher Still, sol de Curitiba, porque cada vista pode ter um sol diferente. Então, se eu ligar essa sombra, ó, essa sombra do sol de Curitiba às 3 da tarde que eu estou vendo, posso querer renderizar com essa exata posição do sol. Vou ali então ligar a chaleirinha. O que a gente tem aqui no menu de renderização, né? O render vai produzir o render propriamente dito. Se eu ligasse o region, eu poderia renderizar em vermelho, você vê a região. Você pode não querer renderizar o quadro inteiro, mas só uma região. Mas eu quero renderizar a vista inteira, então vou desligar o region. Aqui no Quality Settings nós temos as qualidades. Draft é pior, Low, qualidade baixa, Medium, qualidade média, High, qualidade alta e Best é a melhor. Claro que à medida que você vai melhorando, vai ficando cada vez mais demorado para renderizar. O Revit ele trabalha com o renderizador Mental Ray, né, um renderizador bom, mas ele é muito demorado. Então se você colocar, dependendo do nível de detalhe do tamanho do seu render no modo High ou Best, dependendo do seu computador, você pode ter render de vários dias aí de duração, né? Então eu vou colocar no nível médium ali para fazer uma primeira perspectiva. Tamanho da resolução. Inicialmente, ó, se está no modo Screen, você está vendo 1000, ele vai renderizar uma vista com 1015 pixels, ó, mas você pode dar o zoom, ele vai diminuindo, né? Ele inicialmente depende do zoom, mas depois se você quiser imprimir, né, você pode deixar no nível maior de zoom, vir ali no Printer e ver que aumentando para 600 dpi ali, você consegue até um render de 6000 pixels, né? Mas daí também, isso aqui com certeza vai mais de um dia para renderizar essa imagem. Então, vou voltar aqui para o modo Screen, só para fazer um teste mais rápido, né? E deixar um zoom mais afastado ali, 879 pixels, é o que eu vou renderizar agora. Esquemas de iluminação no Lighting. Temos 6 esquemas. Esquemas exteriores e esquemas interiores. O que vai mudar isso aqui, né? Se você está com a câmera para fora da casa, você vai precisar escolher os esquemas exteriores. Se você tiver com a câmera lá dentro, numa sala, num quarto, tem que usar esquemas interiores. Isso muda o controle de exposição automaticamente da câmera.
Então é bem simples aqui, a gente não vai regular o render, né? Ele já tem controles bem automáticos. Aqui do lado tem Exterior Sun Only, câmera de fora só com luz do sol, Exterior Sun and Artificial, câmera de fora com a luz do sol e as luzes que a gente colocou nos forros, né, lá da nossa casa acesas, então você consegue acender as luzes artificiais no Sun and Artificial. E no Artificial Only você desliga a luz do sol e só liga as luzes artificiais com o render noturno. Interior Sun Only, né, você vai ter só a luz do sol, por exemplo, entrando por uma janela. Sun and Artificial, você tem a luz do sol mais as luzes acesas internas, né, essas luzes artificiais que você colocou no forro, mas poderia colocar luzes em paredes, abajur, poste, né, para ajudar a fazer mais iluminação. E Interior Artificial Only, desliga-se a luz do sol e tem render noturno. Então vou trabalhar com Exterior Sun Only, só para mostrar como é que funciona um render diurno, né, só com a presença de luz do sol. No background aqui você escolhe que tipo de céu você quer, né? Ele tem todos os que começam com Sky, você vê um fundo padrão aí do Revit. O No Clouds é sem nuvens, né? À medida que você vai baixando, ele vai colocando cada vez mais nuvens, né? Então vou colocar com Few Clouds, que é com algumas nuvens. O Haze, você poderia fazer uma neblina ali, mas às vezes pode ficar meio esquisito, né? Você pode colocar uma ambiência, né? Como se tivesse um certo nevoeiro acontecendo. Eu não gosto muito, deixo normalmente aqui no Clear. Se você fosse mais por Haze, você veria um ambiente bem esfumaçado ali, bem como se fosse neblina mesmo. Então, feito isso, né, as regulagens, vou lá no botão Render, ou vou parar um pouco o tutorial, volto depois que ele concluir. Então, alguns minutos depois, nós temos esse resultado final, né, do render. Eu não trabalho muito com o renderizador aqui do Revit, né, eu faço outra sequência de trabalhos quando eu faço os meus próprios trabalhos, né. Eu mando do Revit, eu exporto a vista 3D em DWG e abro no 3D Studio e renderizo com o V-Ray. Ele também funciona muito bem deste modo, né? Mas para quem não quer trabalhar com outro programa, é possível, né, chegar nesse nível de qualidade aqui dentro do próprio Revit. Opções de salvar ou exportar essa imagem aqui, ó, no Image, Save to Project. Você vai salvar para dentro do projeto, imagem 1, por exemplo, né? Então ele vai ficar salvo aqui, ó, numa nova seção lateral, ó, Renderings, imagem 1. E depois você consegue jogar isso numa prancha também para fazer uma apresentação, né? Se você quiser exportar, né, salvar lá para o seu HD ou mandar por e-mail para algum cliente, vai ali em Export, né, escolhe o local do HD, escolhe entre os 4 formatos disponíveis, BMP, JPG, PNG ou TIFF, né? O JPG é o mais usual, mas ele comprime um pouco a imagem. O PNG mantém toda a qualidade, assim como o TIFF e o BMP. Mas você que escolhe ali qual é o formato de imagem que você quer salvar para fora do projeto, né? Então salva para dentro, Save to Project, ou exporta no Export aqui. Vamos trabalhar então com o render noturno, só para dar uma ideia como se faz isso. É muito simples, né? Basta você aqui no Lighting Scheme, você colocar Exterior Artificial Only. Quando você coloca Artificial Only, ele desliga a luz do sol e só mantém as luzes artificiais, né? As luzes que você colocou lá dentro no forro do seu projeto, né? Vou diminuir um pouco a qualidade aqui para o Low, porque o render que acende as luzes é muito mais demorado, porque imagine, a luz do dia é basicamente a luz do sol. E a luz, né, quando você liga as iluminações, lembre que na nossa planta de forro a gente colocou dezenas de luminárias lá dentro, então esses cálculos são muito mais demorados, então o render noturno normalmente é mais demorado. Vou renderizar aqui no Low, então, apertar o render, volto na sequência com o render pronto. Então, vários minutos depois, esse é o resultado que nós temos. O Revit ele tem uma ferramenta bem interessante aqui, ó, no Image Adjust Exposure, em que você consegue fazer ajustes, né, sem precisar mandar para o Photoshop. Então, por exemplo, ó, no Exposure Value, essa primeira linha, Brighter vai deixar mais clara, Darker mais escura a cena. Então, se eu puxar o cursor para o Brighter e colocar o Apply, ó, você pode realçar a iluminação, mas tem que cuidar para não exagerar muito, né? Não pode aparecer artificial. O ideal é que você coloque mais luzes caso você precise ter um efeito mais claro, né? Senão pode estourar muito. As próximas linhas, Highlights, Midtones e Shadows, você provavelmente não vai trabalhar porque elas são de ajustes. Ó. Highlights vai mexer só nas áreas claras, Midtones só nas áreas intermediárias de iluminação e Shadows nas áreas escuras, né? Não é muito usual você precisar mexer aqui. White Point faz um efeito interessante. Ó. Se eu puxar mais para o Warmer, ele vai deixar a cena mais quente, mais amarelada ou avermelhada. Se eu puxar mais para o Cooler, ele vai deixar azulado, mais fria a cena, né? Então você pode regular, né, a cena para deixar ela mais quente ou mais fria. Para o Warmer vai ficar mais quente. E no Saturation é a presença de cor. Se você for mais para o intenso, ó, você tem cores mais
intensas, ou para o Gray tem até você zerar ali, você vai ter uma foto em preto e branco, sem precisar, né, do Photoshop. Muito interessante que ele já tem esses ajustes ali. Dá um OK, pode salvar para o projeto, Save to Project, imagem 2, OK, ou export para salvar para algum lugar, lá no HD, mandar por e-mail para as outras pessoas. Então esse foi o tutorial sobre renderização e modos de visualização, né? Aqui vou salvar o projeto. Então isso aí vai ajudar você a fazer uma apresentação bem consistente, e tudo isso dentro de um programa só. Não precisa ficar mandando para Corel, para Photoshop, para 3D Studio. Você consegue fazer todas essas apresentações dentro do próprio Revit. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo tutorial.